Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Geral. Videoaula de hoje, nós vamos falar sobre estrutura eletrônica dos átomos, começando aqui pela parte 1. Na verdade, a gente vai adentrar a natureza ondulatória da luz. Isso porque a luz que vemos com os nossos olhos, ou seja, a luz visível, é um tipo de radiação eletromagnética. Existem muitos tipos de radiação eletromagnética além da luz visível, mas todos compartilham certas características fundamentais. Guardem essa informação. Todos os tipos de radiação eletromagnética atravessam o vácuo a 2,998 vezes 10 a oitava metros por segundo, que corresponde à velocidade da luz. Além disso, todas também têm características ondulatórias, semelhantes às das ondas que se deslocam na água, no mar. Ondas, professor? O que tem a ver matéria, luz com onda? Bem, gente, uma onda ela é periódica, tá bom? Isso significa que um padrão de picos e vales se repetem em intervalos regulares. Quando você observa uma onda no mar, você está vendo um padrão periódico de picos, a região mais alta, e vales, a região mais baixa. A distância entre dois picos adjacentes, como podem visualizar aqui na figura 6.3, ou entre dois vales adjacentes, é chamado de comprimento de onda. O número de comprimento de ondas completo ou ciclos que passam por um determinado ponto específico da minha onda por segundo representa a frequência da onda. Ou seja, quantos ciclos da onda passam por um determinado ponto em um segundo. Isso a gente chama de frequência. Observe que quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Tá bom? Então são grandezas inversamente proporcionais. Como já mencionado, toda radiação eletromagnética se move com a mesma velocidade, ou seja, a velocidade da luz. Assim, comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda, e frequência da radiação, que é representado pela letra grega nu, que se parece com um V, estão sempre relacionadas de modo inverso, ou seja, o comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade da luz. O espectro eletromagnético mostra, então, os vários tipos de radiação eletromagnéticas dispostos em ordem crescente de comprimento de onda, como vocês podem visualizar aqui na figura 6.4, que mostra o espectro eletromagnético. Começando aqui com raios gamas, que tem um comprimento de onda da ordem de 10 a menos 11, até chegar às frequências de rádio, que tem um comprimento de onda de 10 a terceira. Lembra que eu falei para vocês que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência? Pois bem, as frequências, elas crescem no sentido oposto, tá bom? Frequências de rádio são menores e frequência do raio gama são maiores. Por isso que essas radiações aqui são mais danosas ao corpo humano, porque como a frequência de incidência delas é maior, elas prejudicam mais o corpo humano. Agora, destaque especial é dado a essa região aqui, tá bom? Que fica aqui bem no meio do nosso espectro eletromagnético, que é chamada região do visível, que vai de 400 a 750 nanômetros, tá bom? Essa região aqui é a que corresponde à luz que é perceptível ao olho humano, tá bom? Por isso que ela é chamada região do visível, que vai aqui, que corresponde ao espectro de cores do arco-íris. Porém, três eventos são particularmente úteis para que a gente possa entender como a radiação eletromagnética e os átomos interagem. Primeiro, a emissão de luz de objetos quentes, que é conhecido como radiação de corpo negro, como vocês podem observar aqui na imagem, onde tem cor e temperatura, aqui uma caldeira, né, com um material fundido, emitindo luz, tá bom? E essa luz depende da cor, da temperatura, perdão, do meu material fundido.
a emissão de elétrons por superfícies metálicas, nos quais a luz incide, que é o famoso efeito fotoelétrico, e a emissão de luz por átomos de gases eletronicamente excitados, chamados espectros de emissão. Todos esses três eventos vão ser discutidos nessa videoaula, passo a passo. Quando os sólidos são aquecidos, eles emitem radiação. De acordo com o físico alemão Max Planck, a energia pode ser liberada ou absorvida por átomos apenas em porções discretas, múltiplas de quantidades mínimas, o chamado quantum, que significa uma quantidade fixa. Planck propôs, então, a seguinte equação: energia é igual a H vezes a frequência, onde essa constante H é chamada de constante de Planck e tem o valor de 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Como a energia pode ser liberada somente em quantidades específicas, dizemos que as energias permitidas são, então, quantizadas. É a quantização da energia proposta por Planck. Para a gente entender essa ideia de quantização, vejam a figura 6.6, que mostra a variação da energia quantizada com a energia contínua. Para a gente ver numa analogia simples, vocês têm aqui uma pessoa subindo uma rampa. A energia potencial, então, dessa pessoa subindo a rampa aumenta de maneira uniforme e contínua. Já essa mesma pessoa subindo um degraus de uma escada, ele vai ter essa energia potencial aumentando em etapas, de maneira quantizada. E era isso que propunha o Planck. As regras de Planck sobre o ganho ou perda de energia são sempre as mesmas se estivermos lidando com objetos do cotidiano ou submicroscópicos. Já Albert Einstein recorreu a essas teorias de Planck para explicar o famoso efeito fotoelétrico, ou seja, uma luz incidindo em uma superfície de um metal limpa provoca a emissão de elétrons dessa superfície, como vocês podem observar nessa imagem aqui. O interessante é que, embora o Einstein seja famoso pela teoria da relatividade, ele ganhou um prêmio Nobel justamente por propor aqui a descrição desse efeito fotoelétrico. É necessário, então, uma frequência mínima, vejam a ideia de energia quantizada. Então, é necessário uma frequência mínima de luz específica para cada metal, para que ocorra, então, a emissão de elétrons. Ele usou, então, um sistema, um equipamento, um aparato semelhante a esse aqui, onde ele usava frequências mínimas para emitir elétrons de forma específica. Einstein assumiu que a energia radiante que atinge a superfície metálica se comporta como um fluxo de pequenos pacotes de energia. Cada pacote semelhante a uma partícula de energia é então chamado de fóton. Então, fótons são pacotes de energia semelhante a um pacote de energia. Sob determinadas condições, os fótons que atingem uma superfície metálica podem transferir certas quantidades de energia para que elétrons possam vencer as forças atrativas que os prendem ao metal. Estava explicado, então, o efeito fotoelétrico. Mais adiante, ou então de forma concomitante, foi proposto, então, um modelo de Bohr para explicar os espectros de linha. Isso porque uma fonte específica de energia radiante pode emitir um único comprimento de onda, como a luz de um laser. A radiação, como um único comprimento de onda, é monocromática. Já fontes de radiação mais comuns, como lâmpadas e estrelas, produzem radiação com diferentes comprimentos de onda e são policromáticas. Um espectro, então, é produzido quando a radiação proveniente de tais fontes é separada nos comprimentos de ondas que as constituem. Para exemplificar, observem aqui a figura 6.9, como é criado um espectro
Então, nós temos uma fonte de luz passando por uma fenda, tá bom? Um espectro visível produzido quando um feixe estreito de luz branca atravessa, então, o prisma, e esse prisma promove a separação do espectro em diferentes comprimentos de onda que correspondem aos comprimentos de onda da luz visível. Um exemplo na natureza desse fenômeno é o arco-íris de cores, que resulta desse processo, que contém então todos os comprimentos de onda e é chamado, portanto, de espectro contínuo. Quando uma alta voltagem é então aplicada a tubos com diferentes gases sob pressão reduzida, os gases emitem diferentes colorações de luz. Como vocês podem observar aqui na figura 6.10, a emissão atômica do neônio e do hidrogênio. Vocês têm aqui um tubo preenchido com gás neônio e um tubo preenchido com gás hidrogênio, onde é aplicada uma alta voltagem, e ao aplicar essa alta voltagem, esses gases emitem uma coloração específica. No caso aqui do neônio, esse vermelho, incandescente, e no caso aqui do hidrogênio, essa coloração roxa, rosada. Quando a luz proveniente de tais tubos atravessa, então, um prisma que separa os comprimentos de onda do visível, o espectro resultante consiste de apenas alguns comprimentos de onda, e não o espectro contínuo. Cada linha colorida nesse espectro corresponde, então, à luz como um dado comprimento de onda. O espectro formado por radiação com apenas alguns comprimentos de onda específico é então chamado de espectro de linha, diferente do espectro contínuo, que tem todas as radiações do visível. Nesse caso aqui, a gente vai ter espectros de linha, tá bom? A figura 6.11, então, representa o espectro de linha para o hidrogênio e para o neônio, onde as linhas coloridas são os comprimentos de onda presentes nas emissões desses gases, tá bom? Quando excitados. Já as regiões em preto se refere aos comprimentos de onda não emitidos. Para explicar o espectro de linhas do hidrogênio, Niels Bohr assumiu que os elétrons nos átomos de hidrogênio movem-se em órbitas circulares em torno do núcleo. Ele fundamentou seu modelo de Bohr, em 3 postulados. Primeiro, apenas órbitas com certos raios correspondentes a energias específicas, são permitidas ao elétron em um átomo de hidrogênio. 2. Um elétron em tal órbita encontra-se em um estado de energia permitido. E 3. A energia emitida ou absorvida pelo elétron apenas quando o elétron muda de um estado de energia permitido para outro. Essa energia é emitida ou absorvida na forma de um fóton, com energia dada por energia é igual a constante Planck vezes a frequência. Lembre-se que as ideias estão começando a se concatenar para chegar no modelo, que é o modelo proposto por Bohr. Bohr calculou, então, as energias correspondentes às órbitas permitidas para o elétron no átomo de hidrogênio. A partir dessa equação aqui, ó, em que H, C e RH são as constantes Planck, a velocidade da luz e a constante de Heisenberg, respectivamente. Ele obteve, então, o valor de energia como sendo menos 2,18 vezes 10 a menos 18 Joule, vezes 1 sobre N ao quadrado. A constante de Heisenberg resulta, então, da equação de Heisenberg, que permite o cálculo de comprimentos de onda de todas as linhas espectrais do hidrogênio. Observe que esse N aqui, ele pode apresentar valores inteiros e é chamado de número quântico principal. Cada órbita permitida corresponde, então, a um valor diferente de N. O estado de energia mais baixo, corresponde a N igual a 1, é então chamado de estado fundamental, como vocês podem observar aqui, ó, N igual a 1.
Quando o elétron está em um estado de energia maior, ou seja, quando ele pula para um estado de energia maior, como N igual a 2, fala-se que o átomo está em um estado excitado. Como vocês podem observar nessa transição aqui, ó, de 1 para 2. Mas podem existir outras transições, de 1 para 3, de 1 para 4 e assim por diante, sempre passando do estado fundamental para o estado excitado. Em seu terceiro postulado, Bohr partiu do princípio de que o elétron pode pular de uma órbita permitida para outra, absorvendo ou emitindo fótons cuja energia radiante corresponde exatamente à diferença de energia entre as duas órbitas. Ou seja, a variação da energia é igual à energia do estado final menos a energia do estado inicial. E esse valor dessa variação de energia é dado como menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, vezes 1 sobre n ao quadrado da etapa final, menos 1 sobre n ao quadrado da etapa inicial. A energia do fóton, que é fóton, deve ser igual à diferença de energia entre os dois estados. Por exemplo, se essa variação de energia for positiva, ou seja, se o estado final é maior do que o estado inicial, nós temos então a energia sendo absorvida, o fóton absorvido, e a energia desse fóton dada como H vezes nu, ou seja, a força de Planck vezes a frequência. Por outro lado, essa seta vermelha, se a variação de energia for negativa, ou seja, quando a N inicial é maior do que o N final, nós temos o fóton emitido como energia do fóton sendo dada por fóton igual a H nu e com um valor negativo. Embora esse modelo de Bohr explique os espectros de linha do átomo de hidrogênio, o modelo não explica o espectro de átomos polieletrônicos, como o hélio, por exemplo. E por que o elétron de carga negativa não se choca com o núcleo, que tem carga positiva? Além disso, há ainda um problema na descrição do elétron, como uma pequena partícula que circula no núcleo. Mas duas ideias importantíssimas foram introduzidas por esse modelo. Uma, os elétrons são encontrados apenas em certos níveis discretos de energia, descrito por números quânticos. E dois, há energia envolvida na transição de um elétron de um nível para outro, e a gente consegue quantificar essa energia. Pois bem, gente, essa foi nossa primeira videoaula do capítulo 4. Como de praxe, a gente tem aqui uma atividade assíncrona, número 4, para ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 23 de maio. Na continuação, na parte 2 desse capítulo, nós vamos falar sobre o comportamento ondulatório da matéria, para tentar entender algumas lacunas aqui do modelo de Bohr. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!